eu escolhi para falar na noite de hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele começa a narrar um evento no item 2 do capítulo 16 que aconteceu com Jesus. Então aproximou-se dele quem? De Jesus, um mancebo, e disse: Mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Só há um bom, que é Deus. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama ao teu próximo como a ti mesmo. E o moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha mocidade. O que é que ainda falta? Disse Jesus: Se quero ser perfeito, vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Nossa reflexão vai ser tomando como ponto de partida esse fato aqui. Como eu estava dizendo a vocês, não há problema nenhum, e eu vou provar isso usando a própria Bíblia Sagrada, não há problema nenhum entre você trabalhar de sol a sol, ser bem-sucedido e conquistar suas coisas materiais. Mas o problema está na importância que eu dou a essas coisas materiais. A esse jovem em questão, sabe quantas vezes Jesus queria que ele vendesse o que era dele? Nenhuma. E vou provar isso. Jesus faz com que esse jovem, ele dê um mergulho dentro de si próprio e faz com que ele se perceba enquanto um ser religioso que ele era, mas que por outro lado, esse ser tão religioso, ao mesmo tempo, era demasiadamente pegado àquilo que é perecível. É por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que o renascimento das leis morais pregada pelo Cristo, nada mais é do que um fanal, que o nosso barquinho, às vezes, nas noites tumultuosas da vida, nas noites escuras, é como um fanal a clarear o caminho para onde nós devemos seguir. E esse jovem, faltava esse tipo de experiência. E quando eu olho para este jovem, que a Bíblia não fala o nome dele, só fala das qualidades dele. Primeira qualidade que ele era religioso. E ele seguia com muita dedicação e com muita sinceridade aquilo que ele acreditava. E esse jovem, ele ouvindo falar de Jesus, da sua filosofia de amor, da sua filosofia que não excluía ninguém, mas abraçava a todos, que a filosofia de Jesus, olha quanta coisa a gente pode tirar dessa passagem desse Evangelho. A filosofia de Jesus não é exclusivista, não depende da orientação sexual de ninguém, simplesmente abraça. Eu acredito que aquele jovem, ele diz assim: quando eu chegar perto de Jesus, eu acho que Jesus vai se abrir em elogios para mim. Porque afinal de contas, eu sou um espírita, eu pratico o Evangelho segundo o Espiritismo, eu faço o Evangelho no lar toda semana, frequento o centro, saio na campanha do quilo, então eu já estou numa condição bacana. Não é bem assim? Calma aí, para aí um pouquinho com a dor. E ele chega perto de Jesus. Ele faz uma pergunta. Uma pergunta que talvez eu fizesse, você fizesse, qualquer um fizesse, já que ele estava diante de Jesus. Bom mestre, se referindo a Jesus como uma qualidade, bom mestre.
Que farei eu para herdar a vida eterna? Sabe, eu acho um dos diálogos mais lindos que há na Bíblia é esse daqui. Bom mestre, que farei eu para alcançar o céu, para entrar no reino dos céus, para adentrar na vida eterna? Aí Jesus diz assim: você conhece os mandamentos? Conhece os mandamentos? Aí começa a citar para ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ou seja, Jesus aqui está citando para ele o que está escrito no capítulo 20, versículo 5 em diante do livro do Êxodo. Vamos lá, capítulo 20 do Êxodo. Jesus está citando para ele os 10 mandamentos. E ama ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus começa a elencar esses pensamentos. Imagine você, Jesus, chega para você e diz assim: conhece os mandamentos? Aí você começa a quicar. Honra teu pai, aí você vai lá, eu honro meu pai. Mas primeiro, para você dizer que honra seu pai e sua mãe, você faz primeiro um exame de consciência. Porque lembre-se, ele estava diante de Jesus. E ninguém consegue mentir para Jesus. Você pode mentir para o presidente do centro, você pode mentir para o pastor, para o padre, mas para Jesus, duvido. Ele nos conhece a fundo. Jesus nos conhece melhor do que até nós mesmos. Jesus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Jesus nos conhece como ninguém. Antes que você nascesse, antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, coisa que você nem lembra, Jesus já te conhecia. Ó. Aí vamos lá. Aí começa a quicar. Jesus começa a recitar os mandamentos para ele. Não matarás. Aí ele olha na consciência. Não matarás, deixa eu ver. Nunca matei ninguém na vida. Sim, não matarás, beleza. Nunca matei ninguém. Isso é o jovem fazendo um exame de consciência, né? Jesus está elencando para ele os mandamentos, capítulo 20 do livro do Êxodo. Não cometerás adultério. Aí ele vai lá para o exame de consciência. Para o exame de consciência. Adultério também nunca pratiquei, não. Nunca pratiquei adultério, não. Isso é o jovem pensando, né? Isso é eu fazendo o meu exercício aqui de estar vendo aquela cena ali de longe. Não furtarás. Ou seja, não pegar o que é do outro. E aquele jovem olha para dentro da sua consciência e diz assim: furtar também, pegar o que é do outro, também nunca peguei, não. E algo semelhante a isso também nunca tive inveja. Imagina você dizendo isso para Jesus: eu nunca peguei algo de ninguém porque eu não tenho inveja de ninguém, porque eu sou seguidor de Jesus. Então, o que eu desejo ao meu próximo é que, se ele prospere, que Jesus possa abençoá-lo cada vez mais. Ou seja, o sentimento de inveja não me contamina, mas não me contamina porque eu sou um seguidor de Jesus. Não é porque eu sou espírita, não é porque eu sou protestante, não é porque eu sou católico. É porque eu sou seguidor de Jesus. E você observa que nesse diálogo está sendo antecipado em 1800 anos. É a questão 625 do Livro dos Espíritos, me ajudem aí. Quando Kardec pergunta: aonde está escrito a lei de Deus? Onde é que está escrito a lei de Deus? Veja, Jesus está aqui recitando para ele os 10 mandamentos. Mas ele está ali fazendo um exame de consciência. Não furto, não mato, não tenho inveja de ninguém, nunca adulterei. Vamos lá para o próximo. Honrar teu pai e tua mãe. Eita, que esse hoje em dia é difícil, hein? Com os filhos que se tem, com as filhas que se tem. Mas imagina, honrar pai e mãe.
Graças a Deus. Deixa eu falar aqui um pouquinho. Eu sou pai de 3 filhos. Um, o adotei. Registrei-o, criei como filho mesmo. Só não tem meu DNA, mas teve meu amor. E tenho 2 filhas. E graças a Deus, minhas filhas nunca levantaram a voz para mim. Meu filho também nunca levantou a voz para mim. E eu também, eu nunca levantei a voz para meus filhos. Eu sempre falo nesse som de voz, quando eu quero falar com eles. E graças a Deus, e eu ensino para eles. Eu digo, olha, é o seguinte, depois dos 18 anos, quando vocês saírem de casa para viver a vida de vocês, o problema é de vocês. Vocês já são maiores. Então sejam cidadãos de bem. Sejam pessoas de bem. Não tenham, olha que para falar isso tem que ter coragem. Que eles são evangélicos. Eu digo, olha, não tenham medo da lei do pecado. Tenham medo da lei de ação e reação. Porque tudo que você fizer vai voltar para você. É assim que estão meus filhos. Aí vamos lá. Aí Jesus está falando para aquele jovem lá. Honra teu pai e a tua mãe. Aí ele olha para dentro da consciência dele, aquilo que Kardec pergunta. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Ele vai na consciência, examina a consciência. Eu sempre honrei meu pai, sempre honrei minha mãe. Eu nunca levantei a voz para o meu pai. Eu nunca levantei a voz para minha mãe. E aquele jovem começa a fazer esse exame de consciência. E o próximo, esse eu achei mais desafiante. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Pronto, faz isso. Depois que Jesus elenca os mandamentos todinhos do capítulo 20 do livro de Êxodo, aquele jovem olha para Jesus, depois que passou o crivo pelos mandamentos ali que Jesus elencou, aí ele diz assim, eu tenho seguido isso desde a minha mocidade, desde a minha criancice. Primeira reflexão que eu trago, outra reflexão que eu trago aqui para vocês não, primeira não, outra reflexão é, será que ele realmente seguia isso? Será que ele realmente estava dizendo a verdade para Jesus? E eu afianço a vocês, com muita certeza, sem medo de errar, como 1 mais 1 é 2. Que realmente ele seguia. Mas como é que você tem tanta certeza? Simples. Ele estava falando com Jesus. Se ele não seguisse, Jesus teria dito, não filho, você não segue não. Jesus, lembra que eu disse que Jesus te conhece? Ninguém consegue mentir para Jesus. Duvido. A gente não consegue mentir para os espíritos benfeitores que nos cercam. Para eles a gente não consegue. Imagina Jesus, que é o nosso guia modelo. Ele seguia. Então é por isso que esse jovem, eu gosto de chamá-lo de um jovem de qualidade. Porque ele era religioso, ele seguia os preceitos da sua religião. Aí é quando Jesus diz assim, mas falta uma coisa. Falta uma. Eu acredito que nesse momento, eu acho que ele se sentiu ultrajado. Como assim, Jesus? A Bíblia não fala, isso é um pensamento meu. Como assim? O Senhor elencou aí os 10 mandamentos da lei de Moisés, elencou Êxodo capítulo 20. Eu já disse que eu faço tudo isso e o Senhor vem dizer que ainda me falta uma coisa. Sim, ainda te falta uma coisa. Sim, ainda te falta. E falta o quê? Vou dizer. Vai, vende tudo o que você tem, distribua com os pobres e me siga. Só falta isso. Aquele jovem certamente olha para Jesus, olha para si mesmo. Aquele jovem que teve tanto empenho, tanta força
em seguir um código de mandamentos. Aquele jovem que tanto se esforçara no culto exterior. Quantas pessoas nos julgam, né? Ah, fulano não é cristão porque corta o cabelo, porque bota o brinco, porque bota batom. E daí, qual o problema? São acessórios que deixam a mulher linda, porque a mulher tem que andar linda mesmo. Faz parte da natureza da mulher sentir-se linda. Usar batom, cortar cabelo, qual o problema? Do homem também, fazer a barba, cortar o cabelo, se vestir-se bem. Ah, porque tudo é vaidade. Sim, mas quem disse que vaidade faz mal? Todo mundo tem que ser um pouquinho de vaidade. Nosso querido Chico usava uma peruca, e aí, qual o problema? E não deixou de ser o que ele é. Falta-te alguma coisa. Aquele jovem, ele começa a dar um mergulho dentro de si próprio. E diante desse desafio gigantesco, ele percebe o quanto ele ainda estava mais ligado a Mamon do que a Deus. Ele percebe, ele que se achava tão perto de Deus. E agora, numa simples maiêutica, numa simples entrevista ali com Jesus, ele começa a dar um mergulho para si próprio. Isso é uma mensagem para nós. Muitas vezes nós achamos, porque nós palestramos, porque a gente sai na campanha do quilo, muitas das vezes a gente acha que está muito perto de Jesus, quando na verdade nós ainda estamos um pouco distanciados dele. Mas aí é cada um fazendo o seu exercício de consciência. Aquele jovem, ele começa a olhar para dentro de si mesmo e a perceber sua fraqueza. Jesus não queria que ele vendesse, não. Jesus só queria que ele desse esse mergulho mesmo. Sabe? Nossa. Baixa a cabeça. Vê que naquele momento, se sente desafiado, mas não consegue suportar a ideia de vender tudo o que tem e distribuir com os pobres. Abaixa a cabeça decepcionado e sai de perto de Jesus. E é quando Jesus diz: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Mas como eu prometi a vocês, o problema aqui não é a riqueza, não. O problema aqui está no apego. Vocês sabiam? Se não sabiam, fiquem sabendo. Vocês sabiam que tem pessoas que é tão apegado à casa que tem. Vai lá, trabalhou a vida inteira, aí construiu a casa. Aí construiu a casa dos sonhos. A casa dos sonhos. É a casa. É a vida dele ou dela. Mas tem tanto apego àquela propriedade que quando desencarna, fica lá dentro, apegado à materialidade. Quantos espíritos que desencarnam e ainda acham que estão encarnados e ficam lá dentro da casa, dentro da fazenda, assombrando os encarnados, para quem não tem conhecimento da causa espírita. Ô Denil, existe casa mal assombrada? Existe. Mas não é a questão que é a casa que é assombrada, a questão não está no prédio. A questão está no proprietário que desencarnou e fica lá. O apego é tão grande que fica lá. Se a família falar em vender aquele bem, se a família falar em vender aquela fazenda, vamos dividir entre os filhos, vamos dar a cada um. Se ele pudesse, vixe Maria, se ele pudesse materializar na hora e dizer um não bem grande, dizer, pelo amor de Deus, não faça isso não. Por quê? Porque o espírito ainda está muito apegado à matéria. E quem é que nunca ouviu um relato desse? Eu já ouvi relatos
de espíritos que trabalharam de forma honesta, compraram um sítiozinho, desencarnaram, aí depois diz assim: mas rapaz, eu ia passando por tal caminho e vi fulano. Mas como tu viu fulano, se fulano morreu faz anos? Sim, mas eu vi. A pessoa é médium, não sabe que é médium, e o que a pessoa está fazendo lá no sítio dele? O espírito, que não perde a sua individualidade quando desencarna. Você não perde a sua individualidade. O que é isso? Vou dizer. A pessoa gosta muito lá do carrinho dele. Quando desencarnar o carrinho dele, ele vai continuar. Não toque naquele carro não, que aquilo é o coração dele. Lembre-se do que Jesus falou: aonde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso tesouro. É por isso que o Evangelho é um exercício diário de desapego às coisas materiais, porque o que permanece é aquilo que é espiritual. Por isso que Jesus nos exorta a sermos pessoas a cultivar o culto interior. Então o que é isso? Vou me esforçar para amar o próximo como a mim mesmo. Esforçar. No meu caso, ainda é esforçar. Tá bom? O ideal é que você não se esforce. O ideal é que você ame. Esse é o ideal. Por isso que quando Kardec pergunta qual é o guia e modelo para a humanidade, veja Jesus. Porque Jesus, ele conseguiu fazer isso. Jesus, ele não tentou. Jesus, ele conseguiu. Ele o fez. E olha, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Vamos desconstruir aqui uma ideia aqui. Jesus não morreu pelos nossos pecados, não. Parem com isso. Vamos parar com essa ideia de dizer que Deus, para perdoar pecado, precisa de derramar sangue. Olha, isso é uma coisa que era restrita aos primeiros povos, que faziam sacrifícios de sangue para aplacar a ira dos deuses, e adaptaram isso para o Deus Pai Todo-Poderoso que nos ama. Então vamos parar com essa história de que Jesus teve que morrer, mas de nenhuma Bíblia diz isso. Sim, mas é a tua Bíblia, que com todo respeito foi ultrajada ao longo dos séculos. Porque basta você pensar racionalmente. Por que Deus precisa de sangue para perdoar pecado? Que lógica tem isso? Que lógica tem isso? Se Deus, ele é todo-poderoso, se Ele é o Criador dos céus e da terra, para que, para perdoar pecado, precisava derramar sangue de seu Filho? Não, mas a Bíblia... Não, com todo respeito, se você acredita nisso, é porque você ainda está na pré-história de entender o que é o cristianismo. Então seja bem-vindo ao Espiritismo. O Espiritismo é como se fosse um terceiro grau. Você já abandonou essas ideias. Você já entende Deus. Aliás, não entende não. Você já apenas tem uma ideia do que é Deus. Aí você vai ter que pegar a pergunta 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a causa primária de todas as coisas. Corroborando com o que está escrito no capítulo 1, versículo 1 de João. Que Deus fez todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito havia de ser feito, porque foi Ele que criou tudo. Então, que ideia é essa de que Jesus morreu para nos salvar do pecado? Que ideia? Não. Jesus, na verdade, foi morto porque a sua filosofia colocava em xeque os ricos que mercadejavam com a religião, que faziam da religião um negócio, e um negócio muito lucrativo. Se o que eu estou falando hoje tiver alguma semelhança com os dias atuais, é apenas semelhança. É que, por isso que, com todo respeito, sabe? Com todo respeito,
As pessoas que fazem do Evangelho de Jesus mercadoria e se enriquecem à custa dele, estão adquirindo para si uma autodívida para com a espiritualidade. Porque isso aqui tem a ver com a parte 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o dai de graça o que de graça recebestes. Quanto custa uma palestra de Denil Andrade? Nada. Não custa nada. Se qualquer um que me ouve se identifica, e a coisa que eu mais gosto é quando a pessoa às vezes entra em contato lá no meu Insta, aí vai lá no meu Insta, achando que tem muita coisa de espiritismo, não tem, vou até começar a fazer, mas assim, nossa, eu ouvi você falando lá no canal, sabe, e eu me libertei, eu continuo na igreja, mas eu penso igual a você. Isso não tem preço. Alguém pode discordar de mim e dizer assim, sim, mas e os livros que você leu? E os livros que você comprou? Porque tem gente que diz isso, né? E os cursos que você fez? Ó, deixa eu te dizer uma coisa. Eu leio muito literatura espírita. Curso para estar aqui palestrando, nunca fiz nenhum. Eu estou aqui de enxerido, porque Paulo me mostrou lá no YouTube, eu fiz relativamente lá, uma história que eu contei, verídica, e contei só uns pontos, porque através de Valda que pediu para contar como é que um evangélico, e fez e graças a Deus alcançou muita gente. Mas eu compro muito livro espírita, mas eu compro para alimentar o meu espírito. Deu para entender? E o que eu leio, eu reparto com vocês. 0,800 de graça. Porque a minha paga já foi ser reconfortado por essa doutrina de luz. Já foi ser reconfortado por esse Jesus. Já não tenho mais medo do inferno. Às vezes eu vejo o pessoal lá, às vezes, sabe, Paulo, botando lá no comentário, anátema, apóstata, herege. Oh, meu irmão, nada disso. Eu sou apenas alguém que se apoiou sobre ombros de gigante e conseguiu alcançar mais longe o campo de visão. E eu apoiei nos ombros de quem? De Kardec, Chico, Divaldo Franco, Irmã Dulce, e apoiado sobre esses ombros, eu consegui enxergar a essência do Evangelho de Jesus. E o que você gastou com livros? Não importa. O livro é para mim, está lá na minha biblioteca. É meu maior patrimônio. Tenho até medo de quando desencarnar, ficar lá na biblioteca. Eu espero que para o lugar que eu vá, tenha uma biblioteca. O céu para mim é desencarnar e ter a certeza de continuar trabalhando para Jesus. Porque eu não estou atrás de uma aposentadoria compulsória depois da morte. Mas eu quero continuar trabalhando. E trabalhando incansavelmente. Tanto para os desencarnados, como para os encarnados. Se Jesus me der essa oportunidade de servi-lo cada vez mais e servi-lo com alegria. Porque isso não tem preço. Não tem preço. Não se pode fazer mercadoria com o Evangelho de Jesus. E isso vale também para qualquer palestrante espírita. Graças a Deus, eu, sinceramente falando, não tenho nenhum conhecimento, vamos dizer assim, de nenhum palestrante que cobre por sua palestra. Mas se assim o fizer, ainda não entendeu a essência do Evangelho de Jesus. Quem dera eu tivesse o dom da psicografia para trazer consolação ao coração de muitas mães que choram, de muitos filhos que choram. Quisera eu tê-lo para fazer aquele trabalho de forma 0800, sem esperar nada em troca. Mas para chegar a esse nível, a gente ainda tem que praticar muito a humildade. Certo, Denil, mas você ainda não provou que o problema do menino lá, do jovem de qualidade, era
a riqueza? Vou provar agora. Aí eu tenho que citar outro rico. Eu tenho que citar outro rico que se encontrou com Jesus. E esse outro eu gosto muito dele. E esse outro, ele está no capítulo 4 do mesmo evangelho, no capítulo 16. O nome dele, Zaqueu. Zaqueu não tinha qualidades. Pelo menos aparentemente não. Zaqueu não era religioso. Pelo contrário, Zaqueu ele pertencia a uma das classes de pessoas mais odiadas da época. O que Zaqueu era? Cobrador de imposto. E ô profissão ingrata para aquela época. Já imaginou? Já imaginou você ter 5 vaquinhas, aí chegava Zaqueu e dizia assim: você tem quantas vacas? 5. Uma eu vou levar, porque essa uma pertence a César. Ou vamos botar em termos brasileiros, pertence ao governo brasileiro. Pertence ao Estado. É isso que o governo faz com a gente todo mês, com o salário da gente. Você paga forçado, você é obrigado a pagar tributos, a pagar imposto. Não é uma coisa que se negocia com o governo, não, você é obrigado a pagar impostos. E Zaqueu, ele era odiado na sociedade, porque esse era o trabalho dele. Era chegar e cobrar impostos. Mas a Bíblia fala, não sei se de forma lícita ou ilícita, Zaqueu sendo cobrador de impostos, ele enricou, ficou muito rico. Mas apesar de ter muita riqueza, sentiu o coração vazio da mensagem de Jesus. Aí vem uma frase, não sei se é de Chico Xavier, mas se for dele, é só apenas uma das muitas frases que eu gosto. Zaqueu estava naquela categoria que diz assim: tem gente que é tão pobre, que a única coisa que tem na vida é dinheiro. Zaqueu estava nessa categoria. Zaqueu precisava urgentemente se encontrar com Jesus, porque também, igual aquele jovem, ele ouviu falar de Jesus e disse: eu preciso falar com esse Jesus. Eu preciso chegar perto dele. Eu preciso ouvir da boca desse Jesus qualquer coisa que preencha o meu vazio. Aí você vê a diferença de propósito entre um e outro. Talvez o primeiro mancebo, pelo fato de ser religioso, ele quisesse receber um afago de Jesus, dizer: ó, você é o cara, você realmente pratica isso aí, parabéns para você, siga em frente, meu jovem. Mas não, levou uma chamada. Zaqueu não. Zaqueu, ele estava com o seu espírito esfomeado do Evangelho de Jesus. E quando ele vai ter com Jesus, ele vê uma multidão que se acercava de Jesus. Uma multidão. E o primeiro obstáculo para Zaqueu era que ele era de baixa estatura e uma multidão se cercava de Jesus. E como chegar perto de Jesus se existia uma multidão atrás dele? Como? Isso é o que acontece conosco quando a gente decide seguir Jesus. Os obstáculos que são impostos para a gente. E a gente tem que sair tirando um ao outro. Foi fácil abraçar o espiritismo? Nunca foi. Nunca foi. Rejeição de um, rejeição de outro, ser chamado de feiticeiro. É aquela religião que fala como outro, não só fala como ouve, como escuta, como sente. Feiticeiro. Mas eu preferi seguir Jesus. E quem segue Jesus não tem tempo para olhar para trás. Propósito. Desafios no caminho de Zaqueu. A multidão estava lá. Ainda bem que Paulo disse que eu posso ir até 9 hoje, viu? Já são 8h20. Eu posso ir até 9. Daqui a pouco termina. Zaqueu diz:
tem uma ideia. Ele olha a multidão, ele faz um cálculo, ele diz assim: Jesus certamente vai passar debaixo daquela árvore. Uma figueira. Já sei o que é que eu faço. Já que eu não tenho condições de ultrapassar a multidão, os obstáculos, vou dar o meu jeitinho. Vou chegar perto dele. Ou não. Eu vou fazer o seguinte: vou subir em cima da árvore. E só em vê-lo passar, o meu coração vai se encher de alegria. Isso é que é fé, né? Isso é que é fé. Não era religioso. Não frequentava a sinagoga. Uma riqueza duvidosa, adquirida de forma duvidosa. Cobrador de impostos. Certamente Zaqueu recebia na sua casa os mais importantes políticos da época, os mais ilustres. Sabe fulano, sabe? Fulano, que é a 5 Pilatos, só vive na minha casa. Mas apesar de ser um homem que frequentava os círculos da sociedade, sentiu o vazio de Jesus. E disse: eu vou ter encontro com esse mestre. Subiu na figueira, e a Bíblia fala que quando Jesus ia passando por debaixo da figueira, Jesus para. Olha para a figueira, olha para Zaqueu. Eu acho que Zaqueu, sabe, Paulo, tomou aquele susto. Jesus está olhando para mim. E Jesus, naquela vibração magnética, sabe? Naquela vibração, naquele desejo de Zaqueu de simplesmente olhar para Jesus, daquele esforço que ele fez de vencer os obstáculos. E ele olha, Jesus olha para Zaqueu e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou dormir na sua casa. Imagina o quanto de alegria e de júbilo não ficou no coração de Zaqueu naquele momento. Zaqueu só queria ver Jesus passar. Mas pelo propósito que havia no seu coração de seguir o Mestre, Jesus disse: eu vou fazer melhor. Hoje eu vou ficar na sua casa. E Jesus vai para a casa de Zaqueu. E certamente Jesus começa a falar das parábolas. Da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, parábolas lindas, que qualquer dia eu vou falar sobre isso, sobre as parábolas de Jesus, sobre esse tema. Certamente Jesus começa a falar a mensagem, sua mensagem de fé, e Zaqueu começa a preencher o seu espírito, e a gente começa a ver o que é que o Evangelho faz na vida do indivíduo. Jesus nada pediu a Zaqueu. Nada. Diferentemente daquele jovem, Jesus nada pediu a ele, mas ele faz uma confissão de fé linda. Ele faz: mestre. Ele recorre à consciência também, igual aquele jovem, mas olha como a atitude é diferente. Jovem, aliás, mestre, se alguém eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Deu para entender o que é que o Evangelho de Jesus faz? Deu para entender que o problema não é ser rico? Entendeu? Jesus não pediu a ele nada. Jesus não pediu... Jesus em nenhum momento pediu para Zaqueu vender uma ovelha. Não pediu. Jesus não pediu a Zaqueu para ele vender um palmo de terra. Sabe por quê? Porque Jesus percebeu que no espírito de Zaqueu havia nascido uma chama do Evangelho de Jesus. Se alguém eu roubei, vou restituir 4 vezes mais. Exame de consciência. Exame de consciência. É por isso que no espiritismo, sabe? Eu não sei se aqui tem alguém que não é espírita. Aqui a gente não fala de pecado não, sabia? Não tem pecado. Aqui não tem uma lista de... Não. Aqui a gente fala: examinai vossa consciência. Como é que está a tua consciência? Está bem? Beleza. Segue adiante. Questão 919 do Livro dos Espíritos, comentado por Santo Agostinho.
Qual é a forma mais eficaz de alcançar a plenitude? Aí ele vai dizer, fazei o que eu fazia quando eu vivia aqui na terra. Que todo dia eu interrogava a minha consciência, examinava se não obrara a alguém aquilo que eu não quisera que fizesse comigo. E chegar aos termos da minha vida e por ali vai. Zaqueu entendeu isso. E ele começa a sua jornada ali, nas sendas do Cristo. O que começou apenas com o desafio de tirar a multidão, de subir numa árvore para ver Jesus passar embaixo, terminou numa jornada evolutiva. Tem um livro que eu li, que foi me emprestado por um irmão de Carpina, em que o autor advoga a ideia de que o grande apóstolo do espiritismo dos trópicos nada mais é do que uma das reencarnações de Zaqueu. Eu estou falando de Adolfo Bezerra de Menezes. O grande médico, político, professor, por aí vai. E que esse mês fez aniversário ou do seu nascimento ou do seu desencarne, eu não me lembro. Depois vocês me lembrem aí do nascimento, não é isso? Dia 29 de agosto. Pronto. Nasceu no Ceará, no século XIX, com a missão de trazer para nós o conhecimento do Espiritismo, tanto na letra como na vivência. Exemplificando quem? Jesus. Mas começou onde? Com o desejo de subir numa árvore, porque era pequeno demais. Propósito: apego às coisas materiais. Eu tenho certeza que cada um de nós, tanto encarnados como desencarnados, ouvindo essa mensagem, não é que a gente vai chegar assim, já vai chegar em casa e vai dizer, eita, hoje eu vou vender meu carro. Não, você vai andar como? Vamos ser razoáveis. Você não vai chegar em casa e vai vender o seu carro, que você só tem ele. Não venda não, viu, Gildo? Porque senão quem é que vai me trazer para a palestra? Vai ficar você a pé e eu também. Eu não vou ter condições de vir para o NEC. Não, a gente é razoável. A gente não vai ter apego. Jesus me deu, mas na hora que Ele quiser tirar, eu dou graças a Ele. Meus filhos, apego aos filhos. Não são meus, são emprestados. No dia que eu tiver que devolver a espiritualidade, vai doer um bocado, mas eu vou ter que devolver. Porque o único apego que eu tenho que ter é para com Jesus. E quando eu me apego a Jesus, o resto não importa. Eu sou seguidor do Mestre. As pessoas me perguntam, sabe, Valda? Mas, Danilo, você não tem um carro teu não, meu irmão. Eu mal sei dirigir. Mal sei dirigir. Na verdade, eu só sei embolar a roda. Mas eu tenho um grande patrimônio dentro de mim. Eu tenho um amor enorme a essa doutrina. Eu tenho um amor enorme a Jesus. Eu tenho uma gratidão enorme, porque Jesus, dia após dia, são tantos desafios para chegar aqui. Muitos desafios, vocês nem sabem o quantos. Lidando com o público. Mas quando é assim, Danilo, vamos palestrar? Já teve a ocasião de eu dizer assim, irmão, segura aí 10 minutos que eu só estou tomando um banho para entrar na live. Cheguei agora. E quando a gente faz ali, a gente vê os benfeitores, os espíritos, tomando a mesa junto com a gente, ali comendo do Evangelho de Jesus, se alimentando. Não existe riqueza maior, não. Que Jesus, na sua infinita misericórdia e na sua infinita bondade, possa abençoar cada um dos irmãos do Núcleo Espírita Casa do Caminho. Que assim seja.